primeira vez que eu fui mergulhar, que eu desci para mergulhar, eu fui com uma instrutora e foi com um menino. A hora que a gente ia descer, eu achei que ia morrer. Eu achei que aquele que você abre aqui, você ia mais ar, né? Mas não saía, né? Não. Você tem que ficar, para mergulhar, você tem que ficar tranquilo, né? Eu fiquei nervoso, né? Para mim é um mundo diferente, né? Você ficou sentindo falta do ar. Mas aí foi descendo, de repente veio um peixe Napoleão, enorme. O peixe Napoleão chega perto, assim, e vem beijar você. Daí quando ele veio perto de mim, eu já soltei da mão, assim, da instrutora, né? E o menino já tava ali, já indo que nem um peixe, né? De 8 anos. Já fui rolando lá para baixo, tudo, porque para você aprender a mergulhar, você também tem que aprender depois a flutuar, que é a parte mais difícil do mergulho. Você fica igual a um peixe, bem equilibrado. Mas aí quando eu fui subir, acabou meu ar em 15 minutos, que eu tava afobado, né? Tinha um tubarão-baleia parado do meu lado. É difícil, muito difícil aparecer. Do lado da escadinha, assim. Aí o tubarão-baleia, tipo, olhando para mim, parecia uma mensagem que ele veio trazer agora, isso vai se tornar do mar. Juro por Deus. E eu gritei, tubarão-baleia! Todo mundo pulou, os instrutores estavam, todo mundo pulou na água, ele foi embora. Mas assim, grudou, ficou a menos de 1 metro de distância. E é muito difícil de encontrar. Tem algumas áreas do mundo Ele é grande. É, enorme. Só que ele não morde nada, ele come os plânctons, come peixes pequenos, tudo. Aí eu voltei de lá com a missão chegar no Brasil, fazer o curso de mergulho para tirar carteirinha. Também nessa viagem eu conheci o Gabriel com a esposa dele, que desde que eu vim morar em São Paulo, falavam que o homem mais difícil que existia para negociar era o seu Tamas, que era o dono da Fórmula 1. E o Gabriel era filho dele. Ficou meu amigo. Já estava no meu escritório agora, uns 2 meses atrás, que eles venderam, né? Estão morando na Suíça agora. E uma outra coisa, quando eu voltei, chamei a redação da Top Destinos e falei, a gente tem que mudar a Top Destinos. A gente tem que virar uma revista que traga experiência e mostre lugares inacessíveis para as pessoas. Isso é ser premium hoje. Não é indo visitar a rua de luxo e comprando isso, restaurante Michelin, isso concierge, qualquer um indica onde você vai, né? Mas foi uma dificuldade fazer isso. E aí quando eu voltei para São Paulo, fiz o curso e veio o carnaval já em seguida, eu fui já para uma ilha em Belize. Belize é onde tem o Blue Hole, que o Jacques Cousteau quebrou com dinamite, que tem um buraco mais fundo do mundo, em mar aberto. E lá eu fiz acho que uns 35 mergulhos, só que lá era uma ilha de um israelense, que era para quem já tinha curso avançado, né? Mais de 50 mergulhos, tinha já uma Tem segunda uma carteirinha. profundidade, né, que você precisa... Avançado daí pode ir até 30 metros. Aí, só que eu tinha só open e tinha 3 mergulhos. Sei que aconteceu tudo de errado comigo lá embaixo, só que eu não entrava em pânico. Fiquei sem ar, aconteceu tudo. Uma hora o Dive Master olhou assim, Cláudio, quantos mergulhos você tem antes de vir para cá? Eu falei, uns 3, 4. Você é louco, meu. Mergulhei à noite, fiz tudo. Eu vi tudo que poderia acontecer comigo, não aconteceu de errado. Dei sorte. Aí voltei e fui para Noronha, para aprender a mergulhar de verdade. Daí eu contratei lá o Lula, dentro da Águas Claras, que... Aí qualquer oportunidade que tinha, eu viajava para Noronha para mergulhar. E aí, na época, a Renault trouxe o Zoe, porque tinha um carro que a Renault estava fazendo com a Mercedes na Argentina, que era uma picape, e não deu certo. Eu fui testar essa picape no Chile, na Mercedes. Eles iam daí ter o modelo da Renault. Eles trouxeram o Zoe. Eles não tinham que fazer com esse carro. Eu dei a ideia lá na ilha para o administrador, porque uma placa de carro em Noronha custa R$200 mil, e tem que comprar de um local. Aí transformamos a ilha, primeiro o decreto, depois lei, até 2030 só vai poder entrar carros elétricos na ilha. Aí eu coloquei a Renault lá. E aí durante até antes da pandemia, acho que uns 4 anos, todo mês a gente levava um artista, levava uma equipe de cinegrafista, a gente fazia uns filmes. Tem até um filme aí que eu deixei aí. Esse. Sem som. É isso. Silêncio de Noronha.
escutar o silêncio. E lá tem uns búzios que fazem barulho. Foi um sucesso, ganhei o prêmio na ONU esse projeto. Aí eu virei daí um bom mergulhador. Sim, tava aprendendo, né? Aí conheci o Lawrence Schwab e aí conheci o SCAF. O SCAF é um baita oceanógrafo, melhor, tá até lançando um livro hoje à noite, tem até imagens, tem muitas imagens das nossas viagens. E ele hoje cuida da Urbia. Ele é um cara legal para você entrevistar aqui. E a Urbia é um consórcio dos principais parques do Brasil. De Cataratas do Iguaçu, foi ele que montou lá. E a gente começamos a viajar o mundo para fotografar, só que na época eu não era cinegrafista. Virei cinegrafista numa viagem que a gente fez para Galápagos, numa expedição, porque as viagens que a gente faz, a gente vai num barco, vão 10 mergulhadores, você tem que comprar com um ano de antecedência, mas aí é todo mundo, assim, já mergulhador de muito raiz mesmo, que se assina termos de compromisso, tudo, que se acontecer alguma coisa. A gente fica 3 dias da costa e fica 10 dias num lugar que são todos patrimônios mundiais da natureza, tem os pontos de mergulho e a gente fica embarcado, você não desce na ilha. Então o lugar que a gente vai mergulhar, a gente foi mergulhar em Galápagos, que é Darwin e Wolf. Darwin era um marco que agora no meio da pandemia caiu. São os pontos de mergulho, que fica umas 28 horas de barco de tal, eu não lembro o nome da ilha, que você vai lá e aí você fica no barco, eles saem 2 botes que levam duas equipes para mergulhar, e lá você vê tudo, né? Mas aí a gente começou, e lá em Galápagos, um dia o SCAF me deu a câmera dele para eu tirar uma foto dele, porque eu era o cara do salsichão. Salsichão todo mergulhador tem que ter quando você tá saindo do mergulho e você tá na parada de segurança, que você tem que ficar uma média de 3 minutos a 5 metros de profundidade para tirar o oxigênio do sangue. E não ter o problema da doença do mergulhador, que é a doença descompressiva. E aí eu era o cara que soltava o salsichão para chamar o bote. O bote vem e solta a gente no meio, e depois a gente solta para ele vir buscar a gente, né? Ele leva a gente pro barco mãe, onde a gente fica. E aí lá eu peguei a câmera dele e falei, cansei de ser o cara do salsichão, quero comprar uma câmera para mim, né? Eu liguei pro Andreas Reiner, que trabalha para Top Carros, que faz as imagens, ele me deu o modelo de câmera, tinha que comprar nos Estados Unidos, aí comprei a minha primeira caixa estanque, e comecei a filmar, e o SCAF fotografar, né? E fomos para Filipinas, Palau, filmamos todos os pontos de mergulho do mundo, a gente fez. Porque aí a gente criou o projeto Gigantes dos Mares, que o objetivo é trazer, através das nossas imagens, e conscientizar as pessoas o que existe em lugares que elas nunca vão, que a maioria das pessoas nunca vão conseguir ir. Tem uma baleia, né? É do Gigantes dos Mares? Isso daí não. Que você a baleia vídeo. Faz parte do nosso parte das Legas. Esse aqui é o Gigantes dos Mares, que a gente fez na Bahamas. Que é um país que protege os tubarões. Tiger Beach. Bimini fica esses tubarões, martelos indivíduos. E tem os martelos que andam aqui estamos em grupo. E tem os individuais, que são esses gigantes. E aí tem Tiger Beach, que tem nome de praia, mas fica 3, 4 horas de barco de uma ilha lá em Bahamas. Porque só o nome, mas só o Neil Watson, que é o que opera lá, que leva as pessoas para mergulhar, porque senão morre. É que ele desce com uma caixa de aço e com alimento, essa caixa aqui. E começam a chegar. A hora que você dá o passo de gigante para cair na água, você já cai no lombo dos tubarões. Olha o SCAF aí. E aqui a gente fica a uns 20 metros de profundidade, com bastante laço para a corrente não levar. E começam a chegar, tem um monte de tubarão deitado. A hora que começa a chegar o tubarão tigre, todos os outros menores fogem, ficam quietinhos. E o tigre chega, ele dá a volta, ele tenta abocanhar a caixa de aço para pegar o peixe, né?
Aí o Neil Watson às vezes dá e às vezes não dá. E quando ele não dá, ele pega o tubarão, que ele tem ampola de Lorenzini, você passa a mão aqui, ele fica meio atordoado, né? Ele pega, vira o tubarão, assim, de mais de 1 tonelada. É incrível. E quando ele vem, assim, um tubarão, o tigre, os tubarões, eles, quando se mergulham, ele vê um mergulhador, é como você tentar chegar perto de um passarinho. Ele foge, porque ele tem medo das bolhas daquilo lá. É como se a gente visse um extraterrestre, a gente sai correndo. Eles veem isso, que a gente vê que não é da espécie deles, uma coisa muito estranha. Então, chegar perto de um tubarão é quase impossível. Ele foge. Completamente. Nesse filme aqui, tá? Porque ele tava com alimento. Ele provoca o frenesi deles. Agora, aqui foi um dia incrível na minha vida. Porque pela manhã eu fui fazer um mergulho. Nós estávamos. Isso aqui é Malpelo. Malpelo é um lugar novo para mergulho, que você sai do Porto de Buenaventura, que é na costa, no Pacífico colombiano, que é o lugar onde o Pablo Escobar fazia os submarinos para sair a cocaína pelo Pacífico. Até hoje tem os submarinos que saem de lá. A cidade mais perigosa do mundo, é a parte esquecida da Colômbia. E o barco, o Ferox, que para entrar em Malpelo é parque nacional. Então só o Ferox pode passar lá. Nenhum navio, nenhum cargueiro, nada pode trafegar em águas protegidas, né? Que é onde as espécies vivem, e existe a grande matança, porque o tubarão não sabe onde tem a divisa, porque eles são movidos pelas correntes. E Malpelo é o lugar no mundo que se encontram as 4 grandes correntes do mundo. Então é um lugar bem rock and roll para mergulhar, que tem muita corrente. E a topografia lá, ela é assim, vertical. Então tem a pedra, que é Malpelo, que são quase 3 dias para chegar lá. E a gente fica nessas expedições sem celular, sem TV, sem nada. 4 mergulhos por dia, descansar e mergulhar. Mas Mas conta da história aqui. Então, aí. Põe de novo, por favor. Malpelo. Nesse dia eu já fui 6 vezes para Malpelo. E eu estava mergulhando com um biólogo, porque pela manhã foi o dia que eu quase morri no mergulho. Foi a única vez na vida que eu tive um problema. Que eu fui mergulhar com 3 mexicanos e um dive master. E os 3 mexicanos foram pro azulão, o dive master. O azulão é assim, quando você sai da pedra e entra no azulão que cai para 2, 3 mil metros. Estava batendo muita corrente. Eles foram para um lado, eu estava segurando a câmera, e a câmera pesa. Não tinha como chegar perto deles. Eu fiquei parado assim com a minha câmera, segurando com um dedo assim, e 3 raias chita, são aquelas pintadas, paradas. Você vê quando tem muita corrente, quando o animal não consegue sair do lugar, ele fica parado. Eu segurando, elas olhando para mim, eu aqui segurando a câmera, né? E aí tava acabando o meu ar dura hoje, a gente mergulha com nitrox, 1h10, tava acabando o meu ar, eu subi, né? Só que a corrente é muito forte, eu fiquei quase 2 horas perdido no meio do oceano. Lá é o lugar que mais desaparece mergulhadores, porque a correnteza, eu já não enxergava mais o barco, não enxergava mais nada, eu já estava pensando em técnica de suicídio. Porque tem um problema, o tubarão não pega você lá embaixo, mas você está em cima parado, ele acha que você pode ser comida, daí ele vem para cima. Então eu tinha que ficar olhando para baixo, não tinha mais ar, e para cima. Qualquer pessoa no meu lugar ali, a maioria nunca mais mergulharia na vida. Aí o Rodolfo, que é o cara do bote, me achou, e depois ainda fui achar eles, os 4 que estavam perdidos. Aí à tarde, e um tigre desse tamanho, já é difícil de encontrar um tigre lá em Malpelo, tem muitos, só que como lá a água é um pouco mais escura e gelada, é difícil você ter uma visão de longo alcance. Aí fui eu e o biólogo mergulhar à tarde, e eu mergulho sozinho, né? Sempre, assim. Quando tô com o grupo, eu fujo um pouco, porque senão eles espantam os tubarões quando encontram, né? Por causa das bolhas. Né? E a asma é uma coisa muito louca isso. Quando eu tinha asma, a única coisa que passava a minha asma é quando meu pai me levava para o hospital para tomar oxigênio. E eu, quando entrei no mergulho, para mim, hoje eu coloco oxigênio, é como se eu tivesse superpoderes. Porque eu aprendi a respirar
de um jeito que eu quase não preciso do ar. Hoje, embaixo da água, eu economizo muito ar e não solto bolha. Então, os bichos chegam muito perto de mim. Aí, quando eu desci com o biólogo olhou, apontou, tinha um tigre de uns 2 metros. Esse aí que passou? Não. Tava uns 10 metros de profundidade. Eu olhei assim, filmei e fui descendo. Eu já estava uns 20 metros, quando olhei lá no fundo, lá de 20 metros, eu vi ele chegando. Esse tigre. Só que de longe ele era tão grande que eu achei que era um tubarão-baleia. Não era um tigre. Aí eu fui e bati perna para um lado para criar aqui, para quando eu chegasse, desse de frente, da minha frente, né? Eu tava com uma lente Zeiss sem zoom. Por isso que a imagem tá bem próxima aqui. E aí ele veio de encontro comigo, praticamente. Meio querendo, parece, pedir ajuda. Aí eu vi se você ver, depois vocês vão colocar, parece até minha risada. E o biólogo não teve coragem de descer comigo ali perto dele, que era muito grande. Eu nunca vi um tigre tão grande como esse. E eu vi essa linha azul, que ele era um sobrevivente, porque os pescadores, eles deixam quilômetros, eles colocam como se fosse aquelas coisas de óleo de carro vazio para ficar boiando, e o anzol lá embaixo. Eles fazem aquelas pescas de arrastão e vão puxando, e vai arrastando tudo pro barco, né? E aí eles só cortam as nadadeiras para mandar para a Ásia e jogam um bicho vivo, que vale uma fortuna as nadadeiras dele lá na Ásia, que eles fazem sopa porque vira afrodisíaco. E aí eu peguei, clipei a câmera aqui, falei, eu vou tirar esse negócio do bicho. E onde estava enroscado? Isso aqui estava na boca dele aqui, ó. Aí, e isso daqui era o que ficou, porque ele era tão grande que eu não consigo segurar. Aí eu fui, quando cheguei atrás dele aqui, segurei aqui atrás e fui escalando ele. Porque você vê ele aqui com as nadadeiras, parece que ele tá lento, né? Só que na água, isso, para você acompanhar ele, você não consegue acompanhar. É muito rápido perto dos movimentos da gente. E aí eu fui escalando ele. Daí quando eu cheguei na boca dele, eu segurei aqui. Ele fez assim com a cabeça, eu puxei o gancho. Ele só deu uma olhada assim para mim e foi descendo, mas já estava em 60 metros de profundidade, que já vira um risco pelo ar que eu estava usando, que era nitrox, pode desmaiar, se torna tóxico. E aí subi pro barco isso aqui. Essa imagem foi parar no mundo, pela National Geographic, por todos os cientistas, as pessoas que pesquisam os grandes animais que estão nos parques nacionais. E isso foi para mim uma grande conquista na vida, chegar perto de um bicho sozinho, tão grande, trazer e tirar isso daqui. E ele sabe que você ajudou, né? E a corda eu amarrei no braço para nunca esquecer. Então, para mim, hoje, vender publicidade, encarar executivo, qualquer coisa, não tem problema.